Bom dia, pessoal. Dentro de alguns minutinhos, 4 minutinhos aí, a gente vai iniciar o nosso webinar de hoje, que vai falar um pouco sobre como extrair as informações do sistema, né? Na verdade, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira é de ferramentas gerais, eu vou falar de alguns atalhos, algumas teclas de atalho, algumas formas de exportação de dados que facilitam, na verdade, no dia a dia, né, do uso do sistema. E depois a gente vai falar um pouco sobre alguns temas, né, que são recorrentes na empresa, no dia a dia, né, informações que são necessárias e como que elas podem ser extraídas do sistema. Então, basicamente, a gente vai tratar três formas aí de extração de dados, extração de informação no sistema. Uma que são mais clássica, né, que é os relatórios. A segunda que é um pouco mais automática, né, que são os alertas inteligentes, né, que podem ser configurados, e eu vou comentar sobre possibilidades. A gente já vem falando isso em outros webinars que fizemos anteriormente. E também vou falar um pouco da ferramenta do Cubo Analítico, né, para cada tópico aí que a gente tratar. Legal? Então a gente vai focar nisso daí. Uh, eu sou o Matheus, né? Esqueci de me apresentar no começo, se bem que todo mundo que recebeu o convite deve ter recebido em meu nome. É um prazer aí a participação de todo mundo. E quem está no Skype, o webinar.advtech, então se você quer fazer pergunta, falar alguma coisa, reportar alguma dificuldade de acesso a vídeo, áudio, alguma coisa, através do Skype, webinar.advtech, e quem está lá é o Brito. Tá? Então é o Brito que vai responder ajudar vocês aí, já respondeu algumas perguntas que forem mais simples, outras que talvez forem mais interessantes de tratar, a gente vai deixar para o final, e aí eu dou um tempinho no final para responder essas perguntas e para falar sobre essas questões, né, com vocês, que vocês forem levantando ao longo da apresentação, tá? Então, mais um minutinho aí a gente já começa, o pessoal já deve estar chegando, o evento já está ao vivo no link, né? O evento é público, né? Apesar da gente pedir a inscrição, é importante para ter um controle e tudo mais, mas o evento é um evento público, então você pode, uma pessoa não se inscreveu, né? Não pode participar. Não, pega esse link aí do evento em si e manda para essa pessoa e pede para ela abrir e participar e assistir, entendeu? Não precisa se inscrever antes, né? Para participar, né? É importante a inscrição, mas realmente para a gente ter uma ideia aí de quantas pessoas estão participando, enfim, tá? Então a gente já vai começar, só mais um minutinho, legal?
Beleza, pessoal? Então vamos começar. Eu dei um tempinho aí para o pessoal chegar e abrir aí os seus links, carregar a página, tá? Lembrando que a qualquer momento você pode voltar o vídeo. Se você perdeu alguma coisa, você pode voltar e depois continuar a transmissão ao vivo, tá? O YouTube permite que você faça isso, tá? Outra questão importante, assim, eu sei que tem pessoal que gosta de escrever, né? Gosta de anotar. Cada um aprende de uma forma, né? Isso é interessante. Mas não se preocupe em escrever tanto, até porque eu não posso falar tão devagar, né? Eu vou, obviamente, mostrar de uma forma que o pessoal consiga assimilar, né? Mas a gente tem um conteúdo, um roteiro a cumprir, e a gente precisa cumprir ele, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, depois a gente vai enviar o link do vídeo para vocês, e um resumo também do que foi tratado, né? Então aí as funções que eu falar durante a apresentação, então vai ter um resuminho lá, né? E aí vocês acessam depois, se quiserem rever, se quiserem fazer perguntas, né? Às vezes, né? É necessário, tá? Uma outra questão importante é assim. Toda apresentação, todo webinar que a gente faz, eu faço sempre baseado na última versão do software, né? Então, talvez, a maioria das coisas que eu vou falar, elas já são do sistema há muito tempo, né? Elas já fazem parte do sistema há muito tempo, não é nenhuma novidade, nada que a gente colocou agora, né? A gente está fazendo mais um apanhado geral realmente para divulgar melhor essas questões, né? Mas se porventura alguma função você vê que não tem no seu sistema, ou algum relatório, alguma coisa que eu mostrar aqui, não tem problema, você pode abrir o chamado depois lá com o pessoal do suporte, e aí a gente providencia aquilo que for necessário, tá? Vamos lá. Eu quero começar falando sobre alguns atalhos, ou algumas ferramentas que o sistema tem, que facilitam muito no dia a dia, e às vezes a gente não usa por desconhecer. E facilita bastante mesmo. Né, na dinâmica, às vezes você tem muita coisa para gerar no sistema, muita informação para colocar. Esses atalhos, desculpe, eles ajudam bastante. A gente que usa o sistema já há muito tempo, sempre se vale, né, dessas questões que eu vou mostrar por uma questão de facilidade mesmo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar são os atalhozinhos de data. Então eu vou pegar aqui qualquer tela, pegar a tela aqui do financeiro, por exemplo, que tem algumas datas. Todo o campo de data que tem esse olhinho, né, que abre esse calendáriozinho, ele tem alguns atalhos para você colocar a data de hoje, de ontem, os meses, avançar ou retroceder os meses e o ano. Então, por exemplo, vamos imaginar que está aqui aberto sem data. Eu quero a data de hoje, eu aperto H. H mostra para mim a data de hoje. Aí se eu quiser ir avançando, eu vou avançando com H. Se eu usar o H de hoje, né? Se eu usar o O de ontem, eu vou voltando a data, entendeu? Então, às vezes é mais fácil fazer isso do que ficar escrevendo todas as datas, né? A data inteira. Você vai não, coloca, às vezes você quer um dia, você põe a data de hoje e aí escreve só o primeiro, por exemplo. Eu coloquei aqui o de hoje, mas eu quero dia 10. Beleza, já economizou um tempo, entendeu? E aí, com relação ao mês também, então, H de hoje e vai avançando, O de ontem e vai retrocedendo. Aí o mês também, você tem o N, que retrocede o mês, e o M de navio, retrocede o mês, e o M de Maria, que avança o mês. Então, por exemplo, eu quero retroceder 2 meses aqui, eu aperto o M 2 vezes, tá vendo? Então, fui lá pro dia 10 do 1, né? Aí nesse outro filtro, eu quero avançar. Então, M, apertei M 3 vezes. Aí ele avançou 3 meses aí. Então, facilita, né? Às vezes, no momento que você vai usar. Ou assim, eu quero o começo do mês. Então, eu vou aqui, limpo a data, por exemplo, apertei Delete para limpar a data e apertei N. Quando a data está em branco, o que ele faz? Ele vai para o começo do mês, né? Então, são atalhos aí que podem ajudar. E tem também o Y e o A, que são referentes ao ano. O Y, ele retrocede o ano, tá vendo? Eu estou apertando aqui, ele está em lá, 2013, 2012, 2011. E o A,
ele avança, faz o contrário, né? Ele vai avançando o ano, tá? Então vamos recapitular. H de hoje, né? Põe a data de hoje e conforme for apertando vai avançando. O de ontem, ele vai voltando as datas, né, no dia de ontem. N volta os meses, N de navio. M avança os meses, M de Maria. Y volta os anos e A avança os anos, né? Parece besteira, mas economiza um baita tempo, né? Quando você tem que fazer o lançamento de uma data, um filtro e tal, né? Só lembrando, nem todos os campos de data do sistema tem esse olhinho, tem esse lookupzinho com calendáriozinho. Mas a maioria tem. A maioria tem. Então, o que não tiver, aí infelizmente não dá para usar essas teclas. Mas como a maioria tem, então beleza, né? Você consegue utilizar, tá? Alguns a gente ainda está revisando no sistema para poder incluir. Aqui tem algumas telas que são um pouco mais complicadas mesmo, tá? Agora vamos falar um pouco das funções de soma e de exportação, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, uma consulta de vendas, né? Vou pegar qualquer coisa aqui, tá? Um filtro. Aí, por exemplo, eu quero saber quanto que dá esse total aqui, dessa coluna, né? O que eu faço? Ctrl S, de soma. Aí, o que ele faz? Ele soma a coluna e dá uma média, né? Se for uma coluna que não é de valor, então, por exemplo, eu quero pegar aqui pela data e dou um Ctrl S, ele vai contar as linhas. Então, se tem valor, ele soma. Se não tem, ele conta as linhas. Isso é bem interessante, porque às vezes você quer uma informação rápida, não quer ir lá no relatório, quer só dar um saber, né? Você vem aqui e dá um Ctrl S, aqui é 78.902,50. Então, é fácil também. Então, qualquer grid do sistema faz isso. Então, por exemplo, eu estou aqui na tela de consulta da venda, mas eu poderia estar lá no financeiro, por exemplo. Vou lá no financeiro. Vou filtrar, deixa eu pegar um período maior para trazer mais coisa. Eu vou filtrar, mesma coisa, Ctrl S. Ele vai somar, entendeu? Ou Ctrl S num de texto, ele conta as linhas, né? Então também facilita para coisas rápidas, assim, você quer uma informação rápida e tudo mais, né? Então essa função do Ctrl S. Então é só lembrar que é Ctrl S de soma. Assim como a exportação, que a gente vai falar agora. É bem comum o pessoal abrir um chamado ou fazer uma solicitação. Poxa, eu queria exportar para um Excel aqui ou imprimir toda a listagem dos meus clientes. Ou toda a listagem dos meus produtos, fornecedores, enfim, né? O jeito mais fácil de fazer é você vir na própria consulta. Então, por exemplo, aqui eu abri o cadastro do cliente, né? Então eu vou lá, faço a consulta. Então, vou consultar aqui, vou trazer todos. Eu não tenho muita coisa aqui nessa base. Vou ficar rápido, né? Então, aqui, por exemplo, tenho 6 clientes. Trouxe. O que eu faço? Eu clico aqui onde veio as informações e dou um Ctrl E agora, que é de exportação, né? Então, quando você dá o Ctrl E, ele vai abrir assim, como se fosse um impresso, né? Só que, assim, para imprimir isso aqui não dá, né? Porque é muito dado. Ele traz todos os dados da tabela. Se imprimir, vai ficar horrível. Né? Então, nesse caso, o que você faz? Você vem aqui nesse botãozinho de exportação e pede para exportar para o Excel Table, tá vendo? Inclusive, não é só a função de Ctrl E que tem, que você pode fazer nas consultas, que tem a exportação, tá? Todos os relatórios do sistema têm a função de exportar para o Excel. Então, ou Excel, né, ou RTF, que na verdade é um doc, é que normalmente o mais usado é o Excel mesmo, né? A não ser quando é impresso de tela, por exemplo. Se você quer um impresso de tela, aí você pode exportar para um PDF ou para uma imagem, né? JPEG. Mas o mais usado mesmo é o Excel, tá? Porque normalmente o pessoal exporta para fazer a manipulação de algum dado, né? Então, você vai lá, por exemplo, o que eu fiz, eu dei o Ctrl E, ele trouxe as informações. Eu poderia usar os filtros, por exemplo, sei lá. Aqui eu trouxe todos os clientes, claro, mas eu podia pegar, por exemplo, vou filtrar o F, eu quero só os clientes de São Paulo, por exemplo. Um exemplo, tá? Aí ele vai trazer só os clientes de São Paulo, mas só tem um, né? E aí eu poderia exportar. Eu vou ver todos de novo só para facilitar. Então vou dar o Ctrl E,
Aí eu clico aqui e peço para exportar para Excel. Importante aqui, que vira e mexe acontece. Minha sugestão, desmarca todas essas opções. Elas vêm como padrão, porque é padrão do gerador de relatório. Mas eu sugiro desmarcar todas as opções, deixar só essa Fast Export marcada. Né? E aí você dá um OK, porque aí ele faz uma exportação mais limpa, sem mesclar célula, sem colocar imagem caso tenha, sem colocar quebra de página, entendeu? Então ele faz uma exportação mais limpa, que é melhor para quem vai fazer a edição, né, da tabela, entendeu? Então normalmente, quando você... eu sempre sugiro aí, a gente sempre sugere para o pessoal usar essa opção aí só a opção Fast Export marcado, entendeu? Porque aí facilita. Então você exportou para o Excel, o sistema vai exportar para uma planilha normal e você faz as edições que você quiser. Então todas os grids do sistema, consultas, né, do sistema, tem essa opção. Então, por exemplo, aqui eu vim no cadastro do cliente, por exemplo. Mas eu poderia ir no cadastro de produto para exportar, eu poderia ir no cadastro de fornecedor, eu poderia ir lá na própria consulta da venda, né? Eu quero ir lá na consulta da venda, então, por exemplo, a gente vai lá na consulta da venda, carregar aqui. Eu vou consultar uma venda, entendeu? E aí eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl E. Tá vendo? Tá entendendo aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá falando muito rápido? Qualquer coisa, vocês avisem o Brito aí no Skype, que ele pode me avisar aqui se eu estiver falando muito rápido, tá? Mas é importante a gente entender as funções direitinho para depois não ter problema. Legal? Então essa função aí do Ctrl E, ela é bastante utilizada, né, para fazer exportações, enfim, né, para edição. Às vezes você quer um relatório, por exemplo, no próprio relatório, né, vamos dar um exemplo de um relatório. Às vezes você quer um relatório do sistema, vou pegar qualquer um relatório de estoque, sei lá, só para exemplificar o que eu quero falar. Estoque. Eu quero meu estoque. Só que, putz, eu não quero a marca, eu não quero o grupo, eu quero só fazer um procedimento aqui para mandar para alguém. Então, por exemplo, eu não quero custo, eu quero só a quantidade de estoque. Legal, você vai lá, exporta para o Excel pontualmente e arranca fora as colunas que você não quer, enfim, né? Então você consegue fazer isso também. Às vezes é um relatório que você vai usar pontualmente, de vez em quando. Então às vezes é mais fácil usar, às vezes exportar, né, e fazer as edições, né, dessa forma. Legal, pessoal? Então falamos aí um pouquinho dos atalhos de data, falamos um pouquinho do Ctrl S, que é soma, e do Ctrl E, que é exportação. Uma outra ferramenta legal, que aí tem mais a ver com os cadastros mesmo do sistema, é o que a gente chama de edição livre, né? Então, como é que funciona a edição livre, tá? Eu vou pegar um cadastro de... Então, vou pegar o cadastro de produto, é melhor. Tanto faz, tá? Tá vendo esse botãozinho branco que tem aqui do lado direito, superior? É a edição livre. Todos os cadastros têm. Para que serve? Serve para você editar registros em massa, né? Então, por exemplo, eu vou aqui ver todos. O que eu queria fazer nesse caso? Por exemplo, eu quero editar a unidade desse item aqui, ou sei lá, o código auxiliar. Eu quero colocar um código auxiliar igual para todos os produtos. Então, por exemplo, eu quero colocar 1, 2, 3, por exemplo. Opa, 1, 2, 3. Por exemplo, aqui eu tenho 4 itens só, ficou mais fácil. Mas eu vou ensinar de um outro jeito. Então, por exemplo, aí eu vou lá, edito, em vez de ficar abrindo cadastro por cadastro, eu edito todos e salvo. Eu salvar as alterações. Por exemplo, aí se eu sair, vou fechar tudo, vou entrar de novo. Tá lá, tudo como 1, 2, 3, entendeu? Então eu faço várias edições e várias coisas. Às vezes você quer mudar a descrição,
às vezes quer mudar custo, sei lá, o de clientes, às vezes quer mudar bairro, enfim. Pode ser várias coisas que você quer editar dos cadastros, então é uma coisa que ajuda também. Agora, por exemplo, a questão da substituição, né? Aqui do ladinho, tá vendo? A gente tem uma opção de substituir. Então, por exemplo, eu vou usar o próprio exemplo do código auxiliar. Vou pegar o código auxiliar, onde o original é 1, 2, 3, eu quero colocar 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou lá e mando substituir. Entendeu? Aí o que ele fez? Substituiu todos e eu salvei. Ah, vamos imaginar que está vazio. Na verdade, eu quero incluir um. Então, deixa eu apagar. Tá assim. Aí eu quero colocar o 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Aí o que eu faço? Eu peço para igualar no vazio. Né? Aí ele vai colocar todos como vazio. Entendeu? Então a ideia é essa, né? Isso serve também para trocar marca, grupo, sei lá, vendedor de cliente. É que esses campos que são cadastros associados, você vai ver que aqui ele não mostra o nome, ele mostra o código. Mas se você clicar aqui, ele mostra o nome. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo com marca. Eu tenho duas marcas cadastradas no sistema aqui, só para exemplificar, a marca 1 e a marca 2. Esse item aqui primeiro está na marca 1. Eu quero colocar ele como marca, eu quero colocar todos que estão como marca 1 na marca 2. Beleza, o que eu vou fazer? Eu pego um item só e mudo aqui para a marca 2, para eu descobrir o código, né, da marca 2, só para vocês entenderem. Legal, eu descobri que o código da marca 2 é 9 e o código da marca 1 já era 8. Legal, então eu vou aqui na marca, onde é 8, eu coloco 9 e substituo. Aí ele substituiu, deixou tudo como 9, entendeu? Então, serve para isso também. Então, você pode usar essa coisa do código para todos os cadastros que são associados. Então, por exemplo, no produto, grupo, subgrupo, marca, origem. No cliente, prazo de pagamento, vendedor, tipo de pagamento, padrão, né? Todas essas coisas padrão, transportadora. Bem comum solicitação do pessoal. Mudar o vendedor do cliente. Bem comum. Então, sei lá, você tinha um cliente lá como... vários clientes com um vendedor e esse vendedor saiu da empresa e você contratou outro cara. Ou você nem contratou outro cara, você foi lá e quer passar para alguém que tá. Então você vai usar essa função. Vai lá no cadastro do cliente, abre... Vamos fazer um exemplo, só para ficar claro, para reforçar. Então vou lá no cadastro do cliente, posso já até consultar se eu quiser, vou aqui no vendedor, consultar, eu quero todo mundo que é vendedor 1. Aí ele vai trazer. Aqui trouxe só um. Deixa eu ver se tem algum que tem mais de um. Por exemplo, isso aqui. Todo mundo quer vendedor 2. Esse vendedor 2 não está mais na empresa. Eu quero passar eles tudo para o vendedor 1. Então eu preciso descobrir aqui o código. Então vamos achar aqui a coluna do vendedor. Tem bastante coluna, né? Mas aqui tem todos os campos, né, associados ao cadastro. Aqui, achei o vendedor. Então eu já vi que o vendedor 2 é código 5, né? Porque eu filtrei vendedor 2 e ele trouxe 5. Beleza. Eu preciso descobrir o código do vendedor 1. Então eu vou clicar e vou trocar só um. Ah, beleza. O vendedor 1 é código 4. Então eu vou lá, vendedor, onde for 5, eu quero trocar para 4. E substituo. E depois salvo, né? É importante salvar, senão ele não grava. E aí você consegue fazer essas edições. Legal, pessoal? Então essas ferramentas que eu queria mostrar nesse primeiro momento são realmente ferramentas que são mais operacionais, claro, mas que são muito úteis, né? E ajudam aí na utilização do sistema e até na extração de informações, tá? Então, a gente concluiu essa parte, tá? Se vocês tiverem dúvida, não esqueçam, Skype webinar.advtech, o Brito tá lá. Vamos seguir. Como que vai ser agora, tá? Só para eu explicar um pouquinho melhor para quem não estava logo no início que eu estava explicando, e também para reforçar. Eu tenho alguns tópicos, tá? Que são tópicos de questões comuns, né? Que o pessoal pergunta para a gente nos chamados, né? Que o pessoal coloca, né? Ah, como que eu faço para ver essa informação? Como que eu faço para ver tal coisa? Como que eu faço para extrair tal informação? Então a gente selecionou alguns. Claro, não dá para esgotar todos em 1 hora e 15 aí, que é mais ou menos o que a gente vai ficar. Mas eu peguei as principais
E aí também aceitamos, com certeza, sugestões para webinars futuros, né? A nossa ideia é fazer os eventos de forma mais frequente, né? Fizemos alguns aí no segundo semestre do ano passado, e esse ano também, agora estamos retomando, tá? Então, eu peguei algumas questões, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer o tópico, vou explicar um pouco, e aí vou mostrar as formas de extrair no sistema. Relatório, sugestões de alertas e talvez uma tela de consulta ou outra, dependendo do caso, e o cubo analítico, tá? Então, o primeiro tópico aqui, o pessoal pergunta, qual foi o faturamento da minha empresa? Ou qual foi, quanto que a minha empresa vendeu num período? Importante diferenciar só rapidinho a venda do faturamento aqui para o sistema no geral, tá? O sistema considera a venda, né, venda efetivada, uma venda que foi finalizada. Você foi lá na tela de venda, vou pegar uma venda qualquer aqui, fez a venda, tá com essa data aqui, ó, que é a data de fim, ele começa a mostrar nos relatórios. Não importa se tem nota, não importa nada, não importa status, não importa nada. Venda fechada, são as vendas, né? Que a maioria do pessoal se baseia por essa informação. Tem o pessoal que se baseia só faturamento mesmo, só nota que foi emitida. Então a diferença é essa, né? O relatório de vendas, o relatório de notas fiscais, o relatório de faturamento mesmo, né? Então, só essa diferença para considerar. Então, por exemplo, a gente tem alguns relatórios, eu vou lá já nos relatórios, lembrando que todos os relatórios que eu vou mostrar são relatórios que fazem parte do pacote padrão do sistema, né? Todo mundo tem esses relatórios disponíveis. Se você não tiver ou não encontrar no seu sistema, pode entrar em contato com nossa central de suporte que o pessoal auxilia, tá? Então vou lá em relatórios, vou aqui no grupo de vendas, por exemplo, né? Aí eu vou pegar, por exemplo, essa movimentação de vendas por loja, por unidade, né? Aí eu posso pegar um período, filtrar aqui um período e visualizar. Então, só estamos exemplificando, né? Então aqui ele vai trazer todas as vendas que aconteceram dia a dia, né? Dando os totais, e lá no final ele totaliza, né? Eu poderia não querer mostrar as vendas detalhadas, então eu clico aqui na setinha, ele me mostra só os dias, né? Então mostra dia 24 e tal, e aí ele mostra os totais, tá? Mas nesse caso é mais interessante mostrar dessa forma, tá? Então aí você tem, nesse caso, por exemplo, eu só tenho uma loja cadastrada aqui nesse banco de dados, mas se eu tivesse mais de uma loja, ele iria trazer todas da loja 1, depois todos da loja 2, da loja 3, e assim sucessivamente, até mostrar os valores totais finais, quantas vendas tiveram e tudo mais, tá? Esse é um exemplo aí de um relatório de vendas diária, que o pessoal usa para ver os valores totais, tá? Aí, só para diferenciar aquela questão que eu estava falando, né? Aqui, relatório de vendas. Inclusive, assim, todos esses relatórios do grupo vendas, todos eles consideram vendas finalizadas. Não importa a nota fiscal. Vendas finalizadas, tá, pessoal? Da nota fiscal, você quer saber? Não tem problema. Tem aqui, ó, notas fiscais. Então, por exemplo, listagem de notas fiscais emitidas. Vou pegar um período, sei lá, e visualizar. Aí aqui sim, aqui é só nota. Só nota fiscal. Tanto que ele traz os impostos, IPI, substituição, ICMS, quando tiver, e traz só nota fiscal emitida, tá? E aí eu posso ter também uma listagem por CFOP, né? Separado, às vezes é importante saber, né? Então, por exemplo, aqui vou pegar, ele traz alguns que é 5102, outros que é 6102, outros que é 6108, né? Então ele separa. O valor total é igual, obviamente, tem que ser, mas aqui é só separando por CFOP, tá? Então, por exemplo, muito comum o pessoal falar, Matheus, eu peguei um relatório de notas fiscais emitidas aqui e não está batendo com o relatório de movimentação de vendas por unidade. Não necessariamente vai mesmo. Por exemplo, se você não emite nota de tudo, já não vai bater. Se você emite nota muito tempo depois de ter feito a venda, por exemplo, você fez uma venda e finalizou ela hoje, data do dia 29/3. Aí você vai emitir a nota lá dia 15/4. A data de emissão da nota no relatório vai sair em 15/4. A data da venda é 29/3. Aí tem algumas coisinhas no sistema que a gente pode configurar para minimizar esses impactos. Por exemplo, tem uma opção lá no sistema que, quando você emite a nota, ele
altera a data de finalização da venda automático para a mesma data da nota, para não ter essa diferença, entendeu? É uma possibilidade, entendeu? Mas é importante essas questões. Ou também o pessoal que usa muito assim também. Iniciei uma venda, deixo a data de finalização em aberto até a emissão da nota. Então deixei aberto lá até fazer a emissão da nota. Aí a hora que eu vou emitir a nota, eu finalizo e emito a nota. Aí não vai correr o risco, né, da venda estar finalizada sem a emissão da nota e as datas serem diferentes. E é até bom para ter um controle do que já foi emitido de nota ou não, por exemplo, né? Você vai saber que toda venda que tiver aberta não teve emissão de nota. Mas isso só faz sentido se você emite nota de tudo, né? Senão já não faz tanto sentido, né? Como cada empresa trabalha de uma forma, né? O sistema ele tem que se adaptar a essas questões, né? Então por isso que você tem várias configurações que são realizadas aí, entendeu? Vamos lá. Aí, falando de vendas mesmo, né? Eu acho essa tela fundamental, essa tela aqui de consulta da venda, consulta do OS, que está aqui no acesso principal, consulta de vendas, ou você pode vir em lançamentos, vendas, ferramentas, consultas, vai abrir a mesma tela, ou também quando você inicia uma venda, ele tem a opção busca avançada. É a mesma tela, tá? São só formas diferentes de acessar. A diferença é que se você abre por aqui, né, assim que você abre a venda, aquela tela some, a consulta some. Se você abre a consulta direto, você pode ir abrindo as vendas, né? Abrindo as vendas. E a consulta se mantém lá atrás, tá vendo? Legal. Então por que eu acho essa tela bacana? Porque assim, ela tem vários filtros. Então, por exemplo, você quer saber o que determinado cliente comprou no período. Ah, cliente 1. Então, já está aqui, ó. Aí eu posso dar um Ctrl S para ter o valor total e a média. Eu posso dar um Ctrl E para exportar isso, mandar para o cliente, enfim. Então eu posso filtrar o cliente, eu posso filtrar o vendedor. Ah, quero saber aqui do vendedor 2, as vendas dele. É a mesma coisa. Eu quero saber as vendas de determinada transportadora, né? Aí vai trazer. Eu quero saber o tipo de saída, né? O tipo de saída é importante, que é o que diferencia o lançamento, né? Então aqui eu tenho um monte de coisa. Normalmente você tem vários aí, para bonificação, para devolução, para consignação, para venda. Então eu quero só o que é venda, trago. Eu quero saber, sei lá, num momento, um período só a bonificação num determinado período. Então essa tela, ela pode ser bastante utilizada nesse sentido, ainda mais ressaltando essa questão dos recursos do Ctrl S de soma e do Ctrl E de exportação. Fora que aqui dá para você pegar pelo status, pelo tipo de pagamento, pela cidade, quero saber determinadas vendas de determinada cidade. E aqui você tem vários campos que mostram, né, essa questão. Tem a questão da previsão de entrega aqui, que você pode incluir, se você usar lá. Você pode filtrar aqui também pela previsão de entrega. Então essa tela ela tem bastante recurso, né, que às vezes não é necessário você ir lá no relatório para ter uma informação rápida. Se você está fazendo um fechamento, ok. Mas às vezes você quer uma informação mais rápida, não carece de ir lá no relatório. Você vai na tela, faz o filtro, faz a consulta e manda ver, Ctrl S ou Ctrl E para exportar, tá? Então é legal, nesse sentido. Aí, falando de vendas, de faturamento, falando de alertas, por exemplo. Então você pode ter vários alertas aí, falando de vendas. Por exemplo, você pode receber uma vez por dia ou uma vez por semana o total de vendas do mês. Quero saber o total de vendas do mês para eu fazer um acompanhamento. Então você pode receber todo dia, por exemplo, né? E aí você vai vendo a evolução disso, né? Você pode, por exemplo, a gente pode ter um campinho lá no cadastro da unidade que você define uma meta, por exemplo. Pode incluir um campinho adicional lá, já fiz para alguns clientes, por exemplo. Você coloca lá uma meta de vendas mensal, por exemplo. Esse mês é 10 mil, esse mês é 20 mil, esse mês é 200 mil, sei lá. E aí o alerta vai te avisando, falta X% para chegar na meta. Falta X%, falta tantos reais para chegar na meta. Então, uma vez por dia, por semana, enfim, né? Então você pode ter essa opção aí, né, de alerta, por exemplo. Então eu dei 2 exemplos, mas pode ter vários, né? Matheus, quero receber aqui separado por tipo de saída.
quero receber aqui para saber quantas devoluções está tendo aqui no mês, né? Então, ou na semana, sei lá, um alerta das devoluções que tiveram na semana anterior, né? Ou cancelamento, sei lá, bem comum o pessoal falar, eu quero saber as vendas que foram canceladas, ou quero saber as vendas que eu já finalizei, mas não emiti nota, né? Tudo isso aí o sistema consegue te mandar pelos alertas. A vantagem é que você recebe a informação automaticamente no e-mail sem ter que ir lá buscar, né? Então é sempre bom, quando eu falo aí dos alertas, falo, pessoal, sempre pensa em que informações você quer ir buscar no sistema, ou diariamente, ou semanalmente, e que o sistema poderia já te dar essa informação sem você ter que ir lá buscar, né? Então tem esse trabalho mais proativo até para poupar o tempo, né? A gente pensa uma vez só e deixa configurado e aí ele vai executando, tá? Então são exemplos aí que eu dei agora sobre o tópico qual o total de vendas da empresa, qual o faturamento da empresa, né? Então você consegue extrair dessas formas, tá? Aí, um outro tópico, por exemplo, que eu marquei aqui foi que o pessoal costuma colocar é quais os clientes que mais compram, né? E quais os clientes que são mais lucrativos, por exemplo. Então lá vamos começar pelos relatórios, né? Lá em relatórios, eu posso ter aqui clientes, né? O grupo clientes. Então eu vou, por exemplo, eu tenho o ranking de clientes, que vou pegar o mais simples logo de cara. Ranking de clientes, eu vou filtrar um período, né? Então já vou usar os atalhozinhos lá para lembrar. Ó. N, já foi para o começo do mês. Hoje, foi para hoje, ó que fácil, não precisa digitar a data. E visualizei. Aí ele trouxe, aqui ele trouxe ao contrário, tá errado. Tenho que atualizar aqui para mim, não atualizei. Se tiver alguém assim, me avisa, que a gente atualiza. Mas a ideia é que ele traga do quem mais vendeu para o quem menos vendeu, né? Que ele só fez ao contrário. E aí mostra a representatividade. Então é um ranking mesmo para você saber os clientes que mais compram, né? Aqui tem o filtro de vendedor, você pode usar também. Saber os clientes daquele vendedor, né, que mais compra. E aí você, por exemplo, tem o curva ABC de clientes. Curva ABC é um conceito, né, de que você define as curvas. Normalmente o pessoal coloca 20%, 30%, 50%. Então ele vai trazer primeiro lá na categoria A os clientes que representam 20% do total, depois os clientes que representam os outros 30%, depois os que representam os outros 50%. Qual que é a ideia? A ideia é que você dê mais atenção, ou foque mais, né, nos clientes categoria A ou B, né? Enfim, a ideia é essa, né? São os caras que compram mais, né? Que representam mais, né? na sua carteira, né? Então essa é uma análise interessante, usar o curva ABC de clientes para ver isso daí. Por exemplo, aqui eu tenho o cliente 1, que no período que eu coloquei, só ele representou 83% do meu faturamento. Aí depois teve outro que na curva B ele veio com 13% e depois teve outros dois que foi pouquinho, né? Então é importante também esse tipo de análise para você ver quem é os clientes que você tem que focar mais, né? Que você tem que dar mais atenção. Claro, tudo depende, tudo é conceito, né? Mas tudo depende de como é o seu ramo de atividade, como que funciona. Às vezes você é mais varejo, né? Sua empresa é mais varejo, os clientes não se repetem, né? Então não faz sentido, né? Eu vou olhar os clientes que compram todo mês. Mas, pô, se é uma loja aberta aí, nem sempre se repete. Mas o cara que é atacado, por exemplo, aí sim, né? Quero ver os clientes que se repetem as compras todo mês. Então depende, né? Depende muito do seu ramo de atividade. É importante sempre pensar as possibilidades que o sistema pode te dar para você saber como extrair de acordo com a sua necessidade, né? Então a ideia é essa. Um outro relatório que eu tinha aqui, tá em vendas. Vendas detalhadas por cliente. Esse é um relatório já bem mais detalhado, que ele mostra para cada cliente, venda a venda, o que ele comprou. Então é um relatório com nível de detalhe maior, né? E aí ele vai trazer venda a venda, cada um. Então vem aqui, por exemplo, cliente 1, venda número 2, número da nota, tal, esse produto. Venda número 3, esse produto. Aí ele totaliza a venda e depois totaliza o cliente. Aí vai para o próximo, e assim sucessivamente, tá? Então é um relatório com nível de detalhe muito maior, né?
Mas aí você pode usar os filtros, né? Às vezes o número da venda, o próprio cliente, vendedor, tipo de saída, enfim. Então você tem os filtros aí que você pode usar, tá? Aí falando de alertas, por exemplo, você pode receber o ranking de clientes do mês, por exemplo. Então, do mês atual, uma vez por semana, você pode receber os clientes que estão comprando mais aquele mês, ou dos últimos 3 meses, enfim. Você pode receber, por exemplo, um alerta dos clientes que estão sendo mais lucrativos. Porque às vezes o cara compra muito, mas tem muito desconto, tem preço diferenciado e tal, e às vezes aquele cara não é muito lucrativo, não tem uma margem muito alta. Então a gente pode configurar um alerta dizendo, vou te trazer um ranking aqui pelos caras que são mais lucrativos. Ou trazer um ranking até pela quantidade de itens que compra. Enfim, várias possibilidades aí que o sistema pode te dar nesse sentido. Cliente que está tendo muito desconto, sei lá. Então, várias possibilidades aí. Aí eu vou falar um pouquinho do Cubo. Lembrando que o Cubo, é importante deixar claro, ele é uma ferramenta adicional do sistema, mas que pode ser adquirida, ele funciona meio que para qualquer versão aí do sistema, basta algumas configurações, mas é uma ferramenta muito poderosa, muito interessante para extração de informação. Então, por exemplo, eu vou abrir ele aqui, acesso aqui pelo link do Cubo, e ele vai abrir aqui algumas visões pré-configuradas que eu já coloquei. Então, por exemplo, a gente está falando de vendas por cliente. Então, eu vou aqui em vendas por cliente. Então, aqui ele está me mostrando as vendas que eu tive por cliente. Então, aqui uma visão muito simples, tá? Bem simples mesmo. Tem o nome dos clientes, a quantidade que ele comprou total e o valor, por exemplo. E aqui eu tenho o filtro de ano, um filtro de mês e um filtro de tipo de saída, por exemplo. Aí como que a ferramenta funciona? Eu posso brincar com os campos. Então, por exemplo, eu quero mudar o mês. Eu quero incluir o tipo de saída. Eu vou incluir todos os tipos de saída que eu tenho. Ou nenhum, vou colocar só venda. Eu não quero assim. Eu quero ver o mês mesmo. Eu quero que mostre o mês para mim. Não tem problema, arrasto para cá. Aí ele me mostra o mês de março. Aqui eu tenho março, tem junho, por exemplo, que é o lançamento de teste que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, tem o março, tem o junho, tem o total. Não quero o mês aqui, eu quero ver por cliente, só que assim. Beleza, você pode ver dessa forma. Mas só tem o nome do cliente, eu quero outras informações, não tem problema. A gente traz, por exemplo, o nome fantasia, arrasta para cá. Eu posso trazer, sei lá, a cidade do cliente, arrasto para cá. Aí eu organizo, vamos trazer o mês lá em cima de novo, trazer só o mês de março, por exemplo. Aí eu posso colocar aqui o nome fantasia e a cidade. Eu não quero totalizar por tudo isso, eu vou totalizar só pelo nome do cliente. Então, por exemplo, totalizei aqui. Então, eu trouxe o cliente com o nome fantasia e com a cidade dele. Não, Matheus, eu quero ao contrário. Eu quero ver a cidade primeiro. Porque eu quero que agrupe pela cidade. Não tem problema, traz a cidade para cá. Aí ele vai trazer os clientes por cidade e vai te dar um total por cidade, ao invés de dar um total por cliente. Então a ideia do Cubo Analítico é essa, mostrar para fazer com que você tenha essa flexibilidade de colocar as informações. Então você vai ter todos os campos aqui, eu quero, aqui legal, está trazendo a quantidade e está trazendo o valor total. Traz para mim aí também uma outra informação, por exemplo, do desconto. Eu quero saber o desconto total que deu. Não tem problema, vamos pôr. Vamos pôr lá o desconto. Aqui eu não tive desconto nenhum, Não foi um exemplo bom. Por exemplo, o custo, que eu já tinha configurado aqui. Então aqui ele vai me dar o custo total de cada cliente. Matheus, tá feio aqui, tá desformatado. Não tem problema. Clica aqui na formatação e manda formatar com valor. Aí fica bonitinho. Então você mesmo pode ir fazendo, Então, eu quero marcar, por exemplo. Deixa eu tirar a totalização aqui só para ficar fácil de explicar. Eu quero marcar no cliente se o valor total dele foi menor que 15 mil, por exemplo. Então, vou lá. Tem uma marcação aqui, eu vejo o valor total, por exemplo, de 0 a 15 mil. Eu vou lá e marco, quero pintar de amarelo no fundo, sei lá. Mas peraí que eu não pus fundo, eu pus cor. Cor é ruim.
Então, por exemplo, eu vou pintar de amarelo o fundo. Aí pintei, tá vendo? E aí por que pintou só o primeiro? Porque eu pedi para pintar se fosse destacar, né? Se fosse até 15 mil só, entendeu? Então poderia ter outras cores, enfim, poderia fazer outros destaques, né? Nessa ferramenta. Aí criei a visão, achei bonitinho assim, achei legal, achei que eu vou usar outras vezes. Então vou colocar aqui, sei lá, clientes, vendas, por exemplo, vendas, cidade, clientes. Aí eu vou lá e adiciono. E essa visão vai ficar sempre pronta dessa forma. E a outra que eu tinha inicialmente continua lá, como vendas por cliente. Então o Cubo Analítico vai te dar essas opções, né? Aí você pode exportar também. Aqui eu vou lá e peço para exportar para um HTML, para um Excel, para um Word, mesma coisa. Ele vai exportar, você pode fazer as edições que você precisa, tá? Então é uma outra ferramenta também que ajuda bastante aí, né? Então nesses exemplos que eu estava dando, né? Por exemplo, a gente estava falando anteriormente de vendas por estado, por exemplo, né? Quero saber as vendas que eu tive por estado. Então aqui a mesma coisa, né? Então eu vou lá, trago aqui, por exemplo, aqui eu tenho Minas Gerais e São Paulo. Eu poderia inverter a ordem, por exemplo. Eu vou alterar a direção da ordem para ele trazer do maior para o menor. Então, é como se fizesse um ranking, né? Eu posso chamar de ranking de vendas por estado, enfim. Né? Posso brincar aí com as informações da forma como eu achar mais conveniente, né? E também aqui o Cubo ele pode ajudar bastante para a extração de listagens também, por exemplo. Matheus, eu não quero exportar, toda vez que eu tiver que exportar a minha base de clientes, eu não quero todos os campos que tem na tela. Eu quero o nome, a razão, a fantasia, o endereço completo e o telefone e o e-mail, por exemplo. Beleza, a gente cria uma visão aqui no Cubo, só com esses dados. Fica aqui bonitinho para você, você vai lá, com filtros e tudo mais, e exporta, né, quando for necessário, tá? Então a ideia é essa. Seguindo, né, pelos tópicos, então a gente falou de vendas, falou de vendas da empresa no geral, vendas para clientes. Aí, por exemplo, a gente estava falando de clientes que compraram, mas você pode querer ter informações de clientes que não compraram, que é bem comum, né? Então, por exemplo, começando por relatórios. Lá no sistema você tem um relatório de clientes sem vendas no período. Então, por exemplo, clientes sem vendas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu posso pegar uma data, né? Vou pegar do começo do mês até agora, quero saber quem não comprou. Aí ele vai me trazer por vendedor os clientes que não compraram nesse período, né? Aí ele vai trazer contato, telefone, que aqui não tem. Mas vamos pegar um pouquinho maior, um pouquinho menor para ficar mais coisa. Então, por exemplo, ele vai me trazer separado por vendedor todos os clientes que não compram e vai te trazer a data da última venda. Por exemplo, eu fiz de propósito aqui, pus a data de hoje, né? Ele vai me trazer todos os clientes que não compraram hoje, né, por exemplo. Então ele traz, mas ele informa a data da última venda, que foi dia 25/3. Se não tiver, ele traz 0 aqui que nunca teve venda. Então é importante para você ver num período, você pode filtrar o vendedor ou trazer todos, e ver num período, ó, todos esses clientes não compraram nesse período, ano passado, mês passado, 3 meses, enfim. E aí, nesse tópico, eu acho que é um tópico muito legal para os alertas, porque você configura, sei lá, uma vez por mês, receber clientes que não compram há 3 meses, por exemplo, sei lá, não compra há 2 meses, aí depende muito da periodicidade de compra dos seus clientes. Então, possibilidades. Pode não mandar direto para você, por exemplo, pode mandar direto para o seu vendedor. Então, uma vez por mês, uma vez por semana, enfim, a gente configura, manda direto para o vendedor. Ó, vendedor, você tem esses clientes aqui que não compram nos últimos X dias, X meses, enfim. Né? E aí cada vendedor recebe separadamente a sua própria listagem para trabalhar, para fazer o que tiver que fazer. Tá? Então, são possibilidades. Ou também, uma outra possibilidade é clientes que não compram determinados produtos há tanto tempo. Porque às vezes tem casos de clientes de empresas que o cliente sempre compra aquele produto.
Então, sei lá, determinado cliente sempre compra meu produto A uma vez a cada 2 meses, ou uma vez por mês. Aí você configura um alerta para avisar, esse cliente não compra esse produto há tanto tempo, e a periodicidade de compra dele é X, entendeu? Então o sistema também pode trabalhar nesse sentido para te avisar, né? Legal? Então você tem várias opções aí. No caso de clientes, né, que não deixam de comprar, né, que não compram. Ou até a questão da inadimplência também, né, que é muito usado pelo pessoal. O sistema bloquear clientes inadimplentes. Então o cliente ficou devendo há 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim. O sistema vai lá e bloqueia. A gente configura um alerta para dar um comando e bloqueia. E aí você recebe também pode receber uma listagem de clientes bloqueados, clientes inadimplentes, para trabalhar, para fazer uma cobrança, né? Ou bloquear também para o seu vendedor não vender para esses caras, entendeu? Então são possibilidades aí que o sistema vai ter, tá? Então a gente está falando de clientes que deixaram de comprar, né? Vamos seguir. Produtos, por exemplo. Quais são os produtos que eu mais vendo? Quais são os produtos mais lucrativos? Né? Quais são os produtos que saem mais? Aí a gente vai ter também uma série de relatórios, vamos voltar lá. Relatórios de vendas. Então aí a gente vai ter, por exemplo, curva ABC de itens. Mesma ideia do curva ABC de clientes. Categorizar por A, B, C os que tem mais ou menos compras. Vendas, no caso, desculpa. Então, por exemplo, aqui você tem... Fiz uma curva ABC aqui. Então eu tenho o meu produto A, que representou 41% das vendas no período que eu filtrei. O produto 3, quer dizer, aí o produto 2, que representou 32%, e aí o produto 1 e 4. Então ele categorizou A, B e C. Que leitura inicialmente, assim, a grosso modo, que eu poderia fazer aqui? Bom, preciso dar prioridade sempre aí no produto A, né? Trabalhar sempre esse produto A porque ele é o que eu tenho mais saída. Então, por exemplo, é um produto que eu não posso deixar de ter, né, disponibilidade de estoque, enfim, né? Os outros, não necessariamente, né? Então aí também tem várias leituras que você pode fazer das informações que o sistema te traz, né? Por exemplo, a gente pode ter aqui relatórios de faturamento dos grupos. Por exemplo, relatório de faturamento dos grupos. Ele vai trazer por grupo quantidade vendida, o custo disso, o valor vendido, o markup, que é a diferença entre custo e valor, e o lucro bruto, né? Que é a diferença entre o quanto a diferença entre valor e custo total, quanto que deu, né? Então você tem aí essas informações que ele traz aqui agrupadas, né? Por grupo de produtos. Eu posso expandir, se eu expandir ele vai trazer diário, né? Por exemplo, dia 24, dia 25, dia 29. Né? Então eu tenho lá diariamente essa evolução aí do faturamento dos grupos, né? Então esse também é um relatório importante para você analisar os grupos, os produtos, né? Os grupos, na verdade, né? Que estão tendo mais ou menos margem, né? Mais ou menos lucratividade, né? E aí também, de novo, o alerta pode trabalhar. O alerta pode te dar essa informação mais detalhada por subgrupo, por marca, por produto mesmo, né? Eu quero saber os 10 mais produtos que são mais lucrativos para mim, né? Por exemplo, né? Ou ao contrário, eu quero saber os produtos que são menos lucrativos. Eu preciso avaliar se vale a pena vender ou não. Então a gente pode configurar um alerta que te mande essa informação ou colocar lá no cubo também, né? Que se você tem a ferramenta, então, por exemplo, eu tenho vendas por grupo. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui o grupo 1 e 2 eu tenho, por exemplo, né? Junto com os subgrupos, e aí ele traz os valores. Aí eu poderia trazer também o custo total, né? Que ele me dá de cada um. E aqui fazer uma diferença mais ou menos como está mostrando lá. O valor de total menos custo para eu saber o lucro bruto que eu tive, né? Então, também você pode usar dessa forma aqui no cubo analítico, né? E aí, sei lá, eu nem quero o grupo, eu quero o subgrupo direto, então eu arranco fora. Vou no subgrupo direto, né? Eu não quero, na verdade, eu quero diferente, eu quero pela marca. Já deixei pronto aqui, ó. Quero saber as vendas por marca.
Quero ver meu custo. Aí eu deixei, sei lá, os filtros de grupo e subgrupo aqui, né, para você, se você quiser incluir. Aqui eu tenho pela marca, eu tenho pelo grupo. Né? Ou com mais detalhes, né? Quero por item mesmo. Quero trazer o código e quero trazer a descrição. Eu quero ver como que está a lucratividade de cada produto meu. Beleza. Então você tem lá o código e a descrição item a item, né? Então item a item eu tenho aqui quantidade total, valor total, custo total, poderia ter lucro bruto, poderia ter o percentual de quanto isso representa, enfim. Várias possibilidades aqui dentro do cubo analítico de filtro e de informações que a gente poderia colocar, tá? Então aqui você tem essas opções. Voltando lá nos relatórios, então você pode ter também aqui outros relatórios que o sistema oferece. Vendas por subgrupo. Aí ele vai separar, vou pegar aqui sem filtro mesmo, ele vai separar para cada subgrupo, vou pegar um filtro menor para facilitar. Então ele vai separar aqui para cada subgrupo, então aqui eu tenho o grupo 1, aumentei muito. Aí. Eu tenho o grupo 1 aqui, aí subgrupo 1.1, tenho esses itens. Subgrupo 1.2, esse item, e aí eu tenho o total. Se eu clicar na setinha, ele mostra as vendas. Então é um relatório que mostra um detalhe bem grande, né? Você pode avaliar. Eu quero saber as vendas, aí eu posso usar os filtros aqui, né? Posso usar o filtro de código, descrição, marca, grupo, subgrupo. Tem várias opções, né? Eu posso ir no detalhe mesmo para ver cada grupo, cada subgrupo, quanto que foi vendido, quem comprou, né? Então, por exemplo, quero ver no período, por exemplo, às vezes o pessoal pede, quero ver do subgrupo, por exemplo, do grupo 1, no último mês, quem comprou. Você vê quais são os clientes que compraram. Tudo bem, vem nesse relatório e ele vai te mostrar as vendas detalhadamente para cada cliente, entendeu? Então é uma opção, tá? Aí um relatório mais simples também, o ranking de produtos, né? Então você tem aí dos produtos que compraram mais, foram vendidos mais ou menos, né? Então a gente vai ter um ranking lá. Esse tá certo, hein? Ó, não tá igual ao de cliente, não. O cliente estava ao contrário, esse tá legal. E ele vai te trazer o código, descrição, enfim, o custo médio, o preço médio, o total vendido e o faturamento total, o valor total que foi vendido em termos de ranking, né? Então você tem essa opção aí de saber os produtos que estão vendendo mais, os produtos que estão vendendo menos, né? De forma mais lista, né? Mais fluida, nesse caso. Tá? E o vendas mensais, que é um relatório que tem mais a ver com quantidade. Tá? Esse relatório de vendas mensais ele vai trazer um detalhamento, mas não traz valor, ele traz quantidade. Então, por exemplo, eu tenho 4 opções nele. Eu quero ver por grupo. Ele mostra o que eu vendi desse grupo no período. Eu quero ver por subgrupo. Ele mostra o que eu vendi por subgrupo. Eu quero ver por item. Então tem a opção lá dos itens. Então ele vai mostrar para cada item, né? Aqui eu estou mostrando de forma mais detalhada. E ainda tenho mais uma opção, que além do item ele vai mostrar o custo, vai mostrar a margem, né? Então você tem, e mostrar o preço médio praticado, mas ele não traz valor total aqui, tá? Relatório para avaliar as quantidades vendidas, tá? Então também é uma opção, tá? De você utilizar, né? E aí você tem a questão dos alertas, como eu já comentei, né? De trazer nos alertas grupo que vende mais, produto que vende mais, produto que é mais lucrativo, produto que é menos lucrativo, e também ter as visões no cubo, como eu já comentei. Da mesma forma que a gente tem clientes que compram e não compram, a gente tem produtos que vendem e não vendem, né? Então, um outro tópico que eu coloquei também, que o pessoal usa muito, coloca muito como questão como que eu faço para saber os produtos encalhados? Basicamente é isso, os produtos que não vendem. Então aí basicamente o pessoal usa muito a questão dos alertas, tá? Configura um alerta para receber uma vez por semana, por exemplo, produtos que não vendem há 30 dias, produtos que não vendem há 60 dias, produtos que têm um estoque muito maior do que a média de vendas. Então, por exemplo, o sistema foi lá, fez o cálculo lá da média de vendas, né? O sistema pode fazer essa opção, até por alerta, o sistema pode fazer esse cálculo
diariamente ou mensalmente, enfim. E aí te avisar, ó, esse produto tem 100 no estoque, e só que você vende 10 por mês. Né? Então, pô, você tem um estoque para 10 meses, não precisa. Né? Então é uma opção. Né? Ou produtos que simplesmente não são vendidos. Às vezes o estoque não é muito grande, mas ele está lá encalhado, não vende mais. Né? Então você também pode ter essa opção aí. De receber uns alertas que te mostrem produtos que não são vendidos há 30 dias, 60 dias, sei lá. Tá? Então o sistema ele tem essa opção. No Cubo, por exemplo, a gente pode criar uma visão que mostra para você o produto e a data da última venda dele. Aí você vê, pô, esse produto aqui não vende desde junho de 2016. Pô, tá encalhado, né? Então também tem essas opções, tá? Tudo bem, pessoal? Estão assimilando? Querem respirar um pouquinho? A gente tem mais ainda alguns tópicos para tratar. Vou dar um minutinho só para vocês respirarem e já volto. Vamos lá, pessoal. Só vim pegar um copo d'água aqui, porque falar por muito tempo, né, deixa a garganta seca. Já tinha um copinho aqui, só tomei um golinho. Vamos seguir. Então, por exemplo, você tem um outro tópico que eu coloquei, que tem a ver também com a questão de vendas. Quero saber os vendedores que mais vendem. Então, por exemplo, quero ver quais são os vendedores que mais vendem, os que são mais lucrativos, enfim. Vamos começar ranking de vendedores, desculpa. Basicão, vai mostrar do que vende mais para o que vende menos, representatividade, padrão, mesma coisa do ranking de clientes, ranking de produtos, né? Então você vai saber quem são os vendedores que estão vendendo mais ou menos, né? Aí você pode ter outras opções, por exemplo, de definir para o vendedor uma meta. Eu posso criar um campinho lá no adicional, lá no cadastro, né? E que você todo mês vai lá e diz para o vendedor, sua meta é tanto. E aí o sistema vai avisando por alerta para você e para o vendedor. Falta 10%, falta 20%, falta 30% para você chegar na meta, né? De vendas que foi estipulada para esse mês. Né? Então o alerta também pode ir trabalhando aí nesse sentido. Basicamente todos os relatórios de vendas aqui também, eles têm filtro por vendedor. Né? Então você também pode ver ranking de produtos usando o vendedor, filtrando o vendedor, vendas por subgrupo, filtrando o vendedor, o faturamento dos grupos geral, filtrando o vendedor, enfim. Todos eles vão ter, ou pelo menos a maioria deles vai ter um filtro de vendedor, né? Para você poder ver essa questão. Tá? E aí os alertas podem trabalhar bastante nesse sentido de avisar quanto falta para vender, quanto que já foi vendido, para quais clientes venderam. E também o cubo, né? Você colocar aqui, por exemplo, vendas por vendedor. De novo, bem simples. No primeiro momento, quantidade e valor total. Aí eu poderia incluir o custo. Por exemplo, poderia incluir aqui os clientes, por exemplo, que aquele vendedor vendeu. Vou lá pegar a razão do cliente. Fantasia, por exemplo. Os clientes, então vendedor 1 vendeu cliente 1 e 2 nesse total. Vendedor 2 vendeu para o cliente 2, por exemplo. Não quero cliente, quero saber para
que grupos de produtos o vendedor está vendendo mais. Beleza? Põe o grupo. Ah, quero melhorar, aumentar o nível de detalhe. Põe o subgrupo. Ah, quero aumentar mais ainda o nível de detalhe. Beleza, vamos colocar lá código e descrição. Então põe lá código e descrição. Então eu trouxe bem detalhado aqui o que o vendedor vendeu por grupo. Então, por exemplo, por grupo, subgrupo e o próprio vendedor. Então eu trouxe o vendedor, grupo, subgrupo e cada item. Né? Quanto que vendeu de cada item. Então posso fazer níveis de detalhe muito grande. Ah, não quero o grupo aqui então. Quero direto no produto. Vou deixar lá em cima para usar de filtro. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui o direto código, direto aqui a descrição. Então, vendas por vendedor, por produto. Então, assim, a gente pode ter várias opções. Ah, não quero saber por estado, por exemplo. Vamos lá. Aqui o Cubo vai te dar também essa opção. Vou colocar aqui o F, por exemplo, o F. Trouxe lá, vendedor 1 vendeu para Minas e São Paulo, vendedor 2 vendeu só para Minas. Só um adendo, surgiu uma questão aqui, o pessoal perguntou, onde eu cadastro a meta do vendedor? Na verdade, por padrão, o sistema não tem nenhum campo, mas o sistema ele é bem maleável no sentido da gente criar campos adicionais. Então, se você abrir o cadastro, de qualquer cadastro, vou abrir até o cadastro de vendedor, que é o caso, né? Qualquer cadastro do sistema, ele tem essa abinha adicionais, tá vendo? Nessa abinha adicionais, a gente pode incluir campos sem precisar alterar o sistema, entendeu? Ah, pô, Matheus, eu queria que mostrasse ali um campo que eu vou usar para colocar a meta do vendedor. Beleza. A gente cria um adicional, você vai lá e informa a meta do vendedor e aí vai usando ela no alerta de acordo com a informação. Você vai muda uma vez por mês, ou enfim. Tá? Então essa também é uma opção aí que o sistema te dá de ferramenta bem interessante, né? Criar campos adicionais, né? Para uso geral. Que pode ser muito utilizado em termos de alerta, né? Às vezes, eu queria receber um alerta, mas eu queria ver a cor do meu produto. Mas não tem a cor no cadastro. Tudo bem, não tem. A gente inclui um campinho adicional aqui para você for lá e colocar a cor, né, do produto. Enfim, então tem opções aí que a gente pode trabalhar nesse sentido, tá? Espero ter respondido a pergunta da Luciana. Obrigado pela participação. Então, pode ter essa opção aí, tá? Então a gente está falando aí de vendas por vendedor. Então aqui várias opções aqui que eu extraí aqui pelo Cubo, né, também. Que podem ter essa influência aí para você visualizar, né? Então, e todas eu fui mudando aqui de forma até um pouco rápida para mostrar, né? Mas eu poderia exemplificar, poderia gravar as visões, né? Então aqui, vendas por vendedor por estado, dou um nomezinho, adiciono, deixo pronto. Vendas por vendedor e grupo, coloco lá o grupo, adiciono. E aí eu deixo tudo pronto aqui para no dia a dia eu ir só clicando, né? Então o trabalho inicial pode ser um pouco maior, mas depois que está tudo pronto, você vai seguindo aí as suas visualizações, né? Dos relatórios aí no Cubo Analítico, tá? Então a gente tem várias possibilidades, tá? Outra pergunta, tópico, né, que sempre surge, como é que eu faço para ver a lucratividade de uma venda? Então aqui, vou abrir direto na venda primeiro, tá? Para exemplificar, vou pegar uma venda qualquer. Na tela de venda, você tem esse menuzinho I, e tem essa opção Informações 1. E aí ele vai abrir um relatório, já explico essa opção aqui, tá? Que mostra item a item, né? O custo, a venda, o markup e o lucro bruto total. Pergunta importante que o pessoal sempre faz. Matheus, o que é esse lucro aí? Esse lucro é só a diferença entre o preço que você tinha de custo e o preço que você vendeu, tá? Ele não considera outras coisas. É um relatório de lucro bruto, tá? Porque ele está no nível de detalhe da venda, tá? Então, é importante também ressaltar essa questão. No entanto, ele tem uma opção aqui
que há de se considerar, que ele pergunta, né? Lucro sobre o total da venda ou lucro sobre o total do produto? A diferença é o seguinte, se você marcar lucro sobre o total dos produtos, ele vai considerar como valor vendido o valor dos produtos. Se você marcar como lucro sobre o total da venda, ele vai considerar o total da venda. Então, no total da venda pode ter, além dos valores dos produtos, pode ter IPI, pode ter substituição, pode ter frete, pode ter outras despesas, pode ter um monte de coisa, né? Então a diferença é essa. Se você quer considerar como valor vendido o valor da venda ou o valor só dos produtos, né? Essa é a diferença aqui dessa opção. Esse relatório ele pode também ser acessado pelo menu Relatórios, no grupo Vendas. Ele chama Lucratividade. É o mesmo relatório, tá? Só que aqui você pode filtrar por data, trazer várias vendas, por vendedor, cliente, enfim. Então aqui eu vou visualizar. E aí ele vai trazer todas as vendas, uma por uma, né? A venda 1 com os itens, venda 2 com os itens e os totais, até chegar lá no final e te dar todo o total geral. Tá? Então isso também é importante. E tem o outro que é a lucratividade diária, que é... O conceito é o mesmo, os valores inclusive tem que ser os mesmos, se os filtros forem iguais, mas ele dá dia a dia, ele não dá o detalhamento, né, de venda. A não ser que você clique no botão direito e peça para expandir. Aí ele detalha a venda, mas não detalha itens, né? Então, é um relatório com uma visão mais geral, né? Aquele relatório de lucratividade, eu acho legal ver ele quando for para ver uma venda específica. Porque se você pegar um período grande, o relatório vai ser enorme, né? Fica ruim de olhar. Esse aqui é melhor de olhar quando é um período maior, que aí você vai olhando várias vendas, né? E aí os alertas também podem trabalhar para você nesse sentido. Um exemplo de alerta. Uma vez por semana avisar, das vendas que você teve no mês, na semana passada, o lucro foi X reais, que representa 20%, 25%. Ou avisar para você também, essa venda aqui foi feita com um valor de margem muito baixo. Você ficou aí com 2% de lucro só nessa venda. Avisar de vendas com lucratividade abaixo de um percentual que você entende como ideal, né? É interessante também nesse sentido aqui para o alerta, né? Então você pode receber essa informação também, tá? No Cubo também, então você também pode ter a questão, vou pegar aqui por exemplo, vendas por grupo. Aí por exemplo, peguei vendas por grupo, eu posso detalhar o produto e trazer o custo, trazendo o lucro, tudo direitinho, como eu já tinha explicado quando eu falei do faturamento dos grupos. Né? Então também tem a ver com a lucratividade. Aí, usando o cubo também, eu posso pegar vendas por vendedor, por exemplo, e incluir para o vendedor o custo e a lucratividade de cada vendedor. Então você consegue ver, por exemplo, os vendedores que são mais lucrativos, né? Se for o caso, né? Então, por exemplo, eu posso incluir aqui o custo, né? E aí eu incluo uma coluna que é a diferença entre o valor total e o custo total e o percentual. Aí você faz um ranking lá e vê, esse vendedor é mais lucrativo. Porque às vezes o cara não é o cara que vende mais, mas é o cara que vende de forma mais lucrativa, né? Por exemplo, vende com melhores margens e tal. Então também são análises, né? Que você pode fazer e o Cubo também vai te dar essas possibilidades, tá, pessoal? Um outro relatório que eu queria comentar está aqui no grupo financeiro, que é esse despesas versus receitas consolidado. É um relatório interessante. É um relatório interessante para você saber o quanto as suas despesas representam sobre o valor total. Então, por exemplo, eu peguei aqui, filtrei sem período, mas, por exemplo, aqui eu tenho conta aqui de, por exemplo, eu tenho uma categoria de despesas gerais aqui, por exemplo, aí água, alimentação, luz, por exemplo, né? Então ele vai me dizer que representa 5% sobre o total, 39% sobre o total, 6% sobre o total, né? E as despesas administrativas, no geral, representam 52% sobre as despesas totais, né? E aqui no final ele dá receitas menos despesas igual a um saldo. Isso é tudo por regime de caixa, tá, pessoal? Essas receitas que mostra aqui é o que foi recebido mesmo, tá? E as despesas é o que foi pago efetivamente. É só consolidado isso aqui, tá? É o que aconteceu. Então eu vou filtrar o mês de março.
Ele vai me trazer tudo que eu recebi, tudo que eu paguei e o saldo, né? Para ver se eu estou fechando o caixa nesse sentido no azul ou no vermelho, tá? Isso não é um demonstrativo de resultado de exercício, tá? Isso é só um relatório que mostra o que foi, o que entrou de dinheiro, o que saiu de dinheiro e a diferença no final, tá? Uma coisa legal que pode ser usado por alerta, que o pessoal não faz muito, é definir limite de gasto, né, por categoria. Então, por exemplo, vou pegar uma categoria qualquer, vou pegar essas despesas administrativas mesmo que a gente estava olhando. Ó, cada subcategoria aqui, você tem limite total, que você pode definir por um limite que seria mensal, né? Então, por exemplo, essa aqui é R$100 por mês no máximo, essa aqui é 150, essa aqui é 300 e assim sucessivamente. E aí como o sistema pode trabalhar para você? Com os alertas, falando, ó, categoria despesas administrativas correio, estourou, ou falta 5% para estourar, né? Você está gastando demais, dá uma olhada, né? Então também você pode fazer esses cadastros para ele avisar, né, para você, né, essa questão, né? E também você pode ter pela categoria no adicionais, né? Por padrão não tem. Ah, mas eu não quero esse limite, Matheus, por subcategoria, né? Pô, muito detalhe. Não dá para ter só no total? Pode, a gente coloca aqui um campinho adicional de limite de gasto total, e aí você cadastra e o alerta vai te avisar do mesmo jeito, né? Por categoria, tá, pessoal? Então, a gente tem toda essa questão aí, tá? A gente está caminhando para o final, eu tenho mais alguns tópicos. Como eu falei, a gente focou aí bastante em vendas, cliente, vendedor, geral, o cliente que não compra, produto que não compra, que não vende, enfim, todas essas questões. Há muito mais o que se tratar, né, em termos de extração de informação. Por exemplo, a gente não falou quase nada de financeiro, nem era o foco nesse caso. Vai ficar para um próximo webinar, tá? Que a gente já deve divulgar logo mais qual a próxima data do próximo webinar. Então, assim, a ideia é trabalhar essas questões, é ajudar vocês a usarem melhor o sistema, a extrair melhor as informações, entender os relatórios, entender as possibilidades que os alertas te dão para criar os alertas, né, ajudar na criação desses alertas, mostrar também a questão do cubo analítico, que é uma ferramenta que pode ajudar muito, né, sobretudo quando você tem peculiaridades na informação que você quer que saia de determinada forma. Matheus, o relatório de estoque do sistema não sai a localização do produto, mas para mim é fundamental. Você tem duas opções. A gente criar um relatório para você, parecido com o de estoque, só que incluindo a localização, ou você também pode ter o cubo analítico e usar por lá, colocando os campos que você quiser. Aí você põe a localização, você tira a localização, você põe a aplicação, você põe grupo, você põe subgrupo, você faz o que você quiser, né? Pode ter tudo cadastrado lá, tá? Então a ideia é essa. Eu sempre sugiro essa questão do cubo, porque eu acho que é muito legal quando realmente você quer relatórios diferentes, né? Relatórios diferenciados. A gente faz, né? A gente também tem esse serviço, acho que a maioria do pessoal sabe, mas para quem não sabe, os relatórios padrão do sistema, eles podem ser adaptados à sua peculiaridade e necessidade, né? Só que para isso tem um custo, né? Então eu vou... Matheus, eu quero fazer esse relatório parecido com esse aqui, mas eu quero mudar isso aqui, quero incluir esse campo, quero tirar esse, quero botar esse filtro. Beleza, vamos fazer, mas tem um custo, eu vou te passar um orçamento e tal, né? E aí, assim, às vezes vale a pena, mas nem sempre vale. Às vezes você vai pedir 2, 3 relatórios, que já seria o valor do módulo do cubo analítico, entendeu? Que você mesmo poderia montar, e tem também o nosso suporte para montar os relatórios da forma como você quiser, tá? Então, assim, é uma dica aí que eu dou também nesse sentido, tá? Com relação ao cubo. Mas precisou de um relatório diferente? Entre em contato com o pessoal do suporte, explica o que você quer e aí a gente avalia, tá? Às vezes, o que acontece também muitas vezes, eu acredito que muitos já devam ter recebido
sugestões assim, você vai lá e pede um relatório que não tem no sistema exatamente como você quer. Aí o pessoal sempre está aí orientado, né, a ajudar com alertas. Fala, pô, por que a gente não faz um alerta? Às vezes resolve, né? Nem sempre resolve, tá? Isso aqui, às vezes você quer um relatório porque você quer ir lá na hora e tirar aquela hora, tá? Mas às vezes é um relatório que você vai tirar uma vez por semana, pontualmente, às vezes é melhor um alerta, né? Lembrando que os alertas inteligentes é um módulo que faz parte do módulo, módulo padrão, módulo base do sistema, e todo cliente que tem um contrato ativo de manutenção conosco tem direito ao uso dos alertas, tá? Então, quer um alerta? Abre um chamado, explica direitinho, o pessoal vai fazer para vocês, tá? Eu vou dar um minutinho para ver se tem alguma pergunta que o Brito selecionou aqui para a gente responder para todo mundo, tá bom? Pessoal, aparentemente sem perguntas, né? Fora uma que eu já respondi e outras que o próprio Brito tem respondido aqui pelo Skype. Então, assim, a gente vai encerrar. Eu quero agradecer muito a participação de todo mundo, tá? Algumas pessoas até também comentaram lá no próprio evento. Fique tranquilo que eu vou responder, tá? Eu vou pegar e vou responder particularmente, tá? Só que assim, se tiver alguma solicitação, já aviso, abre um chamado, porque aí a gente já resolve para você, tá? Então, pessoal, muito obrigado. A gente está à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Parece que surgiu uma dúvida aqui. O pessoal perguntou a respeito do DRE, tá? Eu vou explicar porque eu não falei dele ainda, tá? E também não vou falar hoje. O DRE ele é um relatório que depende de uma série de... primeiro que ele é um módulo adicional do sistema, tá? Que tem que ser adquirido. E tem que ser pré-configurado, né? E tem várias opções ali que são fundamentais, que estejam funcionando bem, né? Normalmente a gente até procura dar um treinamento a respeito disso, porque ele depende de estar tudo bem lançadinho, bonitinho, para funcionar. E tem uma questão conceitual. Eu só vou, como surgiu essa questão, só vou colocar para o pessoal ficar também por dentro. O DRE é um relatório gerencial de demonstrativo de resultados de exercício, que traz tudo que você vendeu, quanto que custou as mercadorias, quais as suas despesas administrativas, operacionais. Ele faz tudo isso e te dá o lucro real do resultado de todo o exercício, que normalmente é mensal. Então você faz o fechamento mensal. Tá? O sistema tem esse relatório, que na verdade não é só um relatório, ele é um módulo porque ele tem uma tela que gera as informações, e aí então, gerando essas informações, ele faz a análise e gera o relatório. Tá? Se alguém tiver realmente interesse maior sobre isso, pode falar comigo, eu explico, talvez mais individualmente, não tem problema nenhum, tá? E aí a gente pode conversar mais detalhado sobre isso, tá, pessoal? Então, fora isso, eu quero agradecer a participação de todos. A gente vai divulgar a data dos próximos webinars. Fique tranquilo com relação ao conteúdo desse webinar, tanto o vídeo quanto um resumo do que a gente tratou vai ser enviado por e-mail de todo mundo que se inscreveu, tá? Por isso que é importante a inscrição, né? Para a gente ter esse controle. Então todo mundo que se inscreveu vai receber o link e um resuminho, tá? Até para você lembrar, para consultas futuras, e qualquer dúvida, nós estamos à inteira disposição. Legal, pessoal? Muito obrigado. Espero que todos tenham um bom dia e até mais.